Olá, gente. Vim contar um pouco sobre essa virada de chave que eu tive. Eu era da igreja protestante, fui da igreja protestante uns 4 anos, fui batizada, tudo, e tinha certeza que eu estava no caminho certo. Até que aconteceu algumas coisas na minha vida e eu acabei me afastando da igreja protestante. O meu marido e minha mãe se dizia ser católico, só que não praticante, eles não iam na igreja, mas acreditavam nisso. Então tinha aquele costume de todo ano eles irem para Aparecida. A família inteira, a família do meu marido, a minha mãe ia junto, e eu nunca disse não vou, eu sempre fui. Via, entrava na Sala dos Milagres, via aquelas coisas, ficava assim, nossa, quantos milagres, quantas coisas, eles acreditam mesmo. E via aquelas pessoas pagando promessa, fazendo tudo isso, e ficava pensando assim como a fé move montanhas. Por mais que a fé, na minha visão, não estava em Deus, que eles eram idólatra de Maria, idolatrava outros santos e tal, a fé deles não era completa em Deus, em Jesus, que o único que intercedia por nós era Jesus Cristo. Mas nunca me abalou, nunca me deu aquela vontade de falar assim, vou ir aqui. Até porque eu tinha estudado sobre Martinho Lutero, sobre o protestantismo, e eu tinha certeza absoluta, não batia de frente, mas falava para eles, não acredito nisso, vou com vocês, para mim é um passeio turístico, eu vou com vocês, mas não acreditava, nunca acreditei nisso, mesmo não estando em igreja nenhuma. Até que eu comecei a voltar para Cristo, sabe? Comecei a ler Bíblia, comecei a orar todos os dias, comecei a estudar novamente, porque eu sempre gostei de estudar a Bíblia, eu sempre lia a Bíblia, eu lia a Bíblia todos os dias, e estava meio que em Cristo, mas desigrejada. Mas eu sabia da necessidade de estar dentro de uma igreja. Então eu falava para Deus, me mostra um lugar para mim ir. E eu orava todo dia, eu não quero mais ir sozinha, porque quando eu era protestante eu ia para a igreja sozinha. Eu não quero mais, eu quero minha família toda dentro de uma igreja. Se for para mim sozinha, eu não quero. Toca no coração dele, porque a gente quer ensinar a Deus como ele trabalha, né? Não é ele que trabalha do jeito dele, a gente, vai por esse caminho. E eu falava para Deus, toca no coração dele, levante ele é o sacerdote da casa, levanta ele, faça com que ele nos leve para uma casa, porque aqui, como eu tinha mudado de cidade, aqui eu não sei aonde que eu vou, porque são várias igrejas, tem congregação, tem a Igreja da Graça, tem várias igrejas, e tinha uma no bairro próximo que eu já fui algumas vezes, eu até gostava, mas eu não sei onde que eu vou, porque nenhuma delas completa o que eu aprendi, o que eu achava ser a verdade. Nenhuma delas eu acreditava, mas acreditava em termos no que elas falavam, não acreditava totalmente. Então isso foi dia após dia, até que eu senti que o Espírito de Deus falava para mim, chama ele todo domingo para ir. Você vai ficar de braços cruzados, chama ele todo domingo para ir. E comecei todo domingo, vamos para a igreja? Ele sempre falava, vai com seu filho. Aí eu não ia. Aí eu falava, vamos para a igreja? Não, que igreja o que? Ele nunca gostou de igreja evangélica e tal. E eu sempre chamava e sempre tinha uma desculpa. Todo domingo eu comecei a chamar. Até que naquela semana eu tava trabalhando, passou uma mulher vendendo panela e ela falou assim pra mim, eu tenho uma coisa pra falar pra você, eu não posso ir embora sem falar isso. E eu fiquei assim, fala, né? E ela falou assim, essa semana você vai ter uma mudança na sua vida, que vai trazer muita alegria pra você e pra sua família. Você vai se sentir completa. E uma palavra-chave dessa mudança vai ser rosas. Eu achando que era cor. Tudo bem. Aí passou essa semana e chegou no domingo, veio de novo, chama ele pra ir pra igreja. Antes de eu chamar ele pra ir pra igreja, eu sempre ia pro banheiro, dobrava o joelho no chão, orava.
toca no coração dele, eu vou fazer a minha parte, faz a sua parte, Deus, toca no coração dele. Até que eu chamei ele falou assim, que horas começa a missa? Eu simplesmente sentei assim, no sofá. Missa? Ele, a minha mente só ficava, não, igreja católica jamais, não vou, não quero, o que eu fiz, não. Aí eu falei, não sei. Ele falou assim, vou perguntar para algumas pessoas que eu conheço que vão. Começou a mandar mensagem para todo mundo que ele conhecia, que eles começam. Falaram, 5h30. Era 6 horas. Eu falei, não dá. Não dá, porque eu vou ter que tomar banho, me arrumar, não vai dar tempo, não. Deixa quieto. Tipo, não... Dando uma desculpa, porque eu não queria ir. Pra mim, se eu tivesse indo para uma igreja católica, eu estaria sendo contrário de tudo que eu aprendi, acreditava, de tudo que estava nas escrituras, e não quis ir. E passei a semana inteira, pensei comigo, vai ter uma semana toda, ele vai esquecer disso. E orava, Deus, faça conforme a tua vontade, Pai. Se possível, tira de mim, me livra de ir para essa igreja, porque eu sei que não é da tua vontade, eles são idólatras, não tem como, sabe? Eu vi e sonhei que eu estava numa igreja com os bancos todos de madeira, e tudo. Acordei falando assim, será que é para mim ir para a congregação? Porque a congregação, eles têm os bancos de madeira. E aí eu mexendo na minha Bíblia, lendo, eu vi a carta que usam bastante em casamento, né? Seu Deus será meu Deus, onde você for eu irei, sobre isso. Eu falei, como que o Deus dele vai ser o meu? Se ele acredita em outras coisas. Ele acredita em santo, ele acredita em intercessão de Maria, eu não acredito nisso. Como que eu vou para uma igreja por ele, sendo que nem ele ia, se eu não acredito nisso? Até que foi indo. O homem, Deus falando comigo, o homem não é o sacerdote da casa, você não pediu? Vai. E eu ficava, Deus, eu vou, mas eu vou assim, eu vou reter o que é bom e acabou, vou reter o que é bom e espero que isso seja só um começo de mudança, que de lá a gente vai para outra igreja e tal. E acabei indo, fui na igreja. Quando eles foram orar por Maria, orar o Ave Maria, né? Eu ficava quieta, não orava, ficava quieta, sinal de cruz, tudo aquilo, por mais que eu sabia, porque quando eu era criança eu ia, eu ficava imóvel assim, sabe? Eu ia e assistia um relato, né, de uma ex-protestante falando sobre a Rosa, que ela falou para Deus, se for para mim estar nessa igreja com ele, com o marido dela que era católico e tal, me manda uma rosa, me manda um sinal. Várias pessoas falam isso sobre a rosa. E aí eu lembrei da mulher que falou para mim da rosa. E nisso, eu limpando o comércio onde que eu trabalhava, varrendo, apareceu várias pétalas de rosa no chão. E eu lembrei, eu falei, não, eu tô ficando doida, eu acho que eu tô querendo ver Maria em tudo, nessas coisas, eu tô com um pensamento igual eles, eu tô querendo me conformar com isso. E eu não posso me conformar com isso, que vai contra as escrituras. E então eu vi uma passagem de Cristo na cruz, que Cristo olhou para o seu discípulo amado e disse ao seu discípulo, eis aí a tua mãe. E eu ficava, onde que estava essa passagem? Porque eu sempre não enxergava isso, eis aí a tua mãe. Por que para discípulo? Maria não tinha mais ninguém para cuidar dela. Olhou para Maria e falou assim, eis aí o teu filho. E eu ficava, por que Jesus deu Maria ao discípulo amado dele como mãe? Será que é pra gente ter esse amor por mãe? Mas mesmo assim, aquilo ainda não me tocou. Eu pensava, acho que não faz muito sentido. Como no Primeiro Testamento tá para não adorar imagens, não terá outros deuses. E aí eu ficava, aquilo ficava na minha mente lá martelando. O discípulo pegou Maria e levou para casa. E eu ficava, devo levar Maria para casa?
que eu faço? Até que fui indo, domingo após domingo pra igreja, domingo após domingo pra igreja. E acordei com uma voz falando pra mim, Maria tá em Gênesis e tá em Apocalipse. Aquilo que você falava tanto, nem Cristo chamou Maria de mãe, Cristo chamava Maria de mulher, tá falando da mulher em Apocalipse e em Gênesis. E fui estudar. Eu falei, tava aqui o tempo todo e eu não via. Naquele mesmo dia, quando foi de noite, meu marido falou assim, vamos pra Aparecida, que era o ano jubilar, que abria a Porta Santa, né? E a gente só tinha aquela oportunidade de ir. E eu falei, vamos. A gente fazia acho que 2 anos que não ia mais pra lá. Falei, vamos pra ele. Porque eu fiquei com aquilo, como eu acordei com aquilo na cabeça, eu falei assim, bom, Deus tá me encaminhando pra isso. Mas mesmo assim ainda orei. Ajoelhei no chão, orei, Deus, não me deixa, não, se não for da tua vontade, não me deixa ir, faz com qualquer coisa. Nisso, a energia de casa acabou, parou de funcionar. E aí começou a descongelar a geladeira e tudo, e no outro dia a gente ia para Aparecida. Chamou o eletricista de manhã e nada de eletricista veio, e eu falava assim, bom, é um sinal pra gente não ir. Então usa ele, fala assim, faça com que ele pense assim, não vamos, porque vai descongelar as coisas, eu vou atrás para arrumar essa energia e tal. E mesmo assim, ele falou assim, não, a gente vai, quando a gente chegar a gente resolve. E eu falei, bom, então vamos. Então aí começou essa mudança, eu ainda tô aprendendo muito, mas tem uma coisa que eu não tenho dúvida, que foi da vontade de Deus eu estar lá com o meu marido, com a minha família. Eu tô... Hoje, se ele me falasse assim, vamos pra igreja protestante, eu acho que eu já não iria mais, porque eu já vivi, eu vi muita coisa sobrenatural, assim, na minha vida acontecendo pra mim estar lá. Então, eu tô assim, me entregando, tendo a mudança, porque todo mundo acha que a igreja católica é a igreja de portas largas, não é a igreja de portas largas. Lá também tem, não que tenha as suas regras, mas o Espírito Santo tá lá e ele te tira algumas coisas, assim como as roupas. Como eu tinha saído da igreja protestante, as roupas que eu usava, eu não consigo mais usar, e tô nessa de tentar comprar roupas novas para poder ir. E eu vejo algumas meninas, algumas mulheres que vai com véu, eu começo a achar a coisa mais linda. Eu ainda tô em adaptação. Peço para Deus me dar condições de trocar as minhas vestes, trocar minhas roupas. Eu tô tentando me adaptar, não tô ainda completamente santa. O que me mata muito é não poder participar da Eucaristia, porque eu e o meu marido, a gente não somos casados, a gente não tem o sacramento do casamento, então eu não posso participar, eu não tenho crisma, não tenho nada disso. Então eu praticamente estou tentando engatinhar de novo. Tô lendo a Bíblia novamente, sabe? O Segundo Testamento, que eu lia bastante primeiro. E eu acho que se você só leu o primeiro, você se revolta, que a igreja católica realmente, sendo que ela nem existia naquela época. Mas eu tô lendo bastante e tenho certeza da fé que eu estou, da religião que eu estou. Não tô falando isso para convencer ninguém, nem para me justificar para ninguém, até porque eu passei muita vergonha de acreditar numa coisa e depois ter essa mudança. Eu tô falando para as pessoas sobre o julgamento, sobre coisas às vezes que ela tá ali na minha cara, tava ali na minha cara, Maria tava ali na minha cara e eu não conseguia enxergar. Ainda não tenho imagens, não tenho nada disso, ainda tô me adaptando, ainda tô pedindo direcionamento de Deus, e Deus tá encaminhando tudo pro seu lugar certo. Então esse ano realmente foi um ano de mudança na minha vida, de mudança assim completamente, de pensamento, de tudo. Aquilo que eu achava ser o certo, que eu julgava que eles eram errados, quem tava errado era eu era a pessoa mais errada que tinha. Eu tô que nem aquele vídeo, desculpa mãe, realmente tô me sentindo assim. Então é isso.